Olá pessoal, tudo bem? Professor Mac de novo, voltando para nossas videoaulas. Então, nosso assunto que nós estamos falando é análise de investimentos. Para a gente entender um pouco de investimentos, então a gente vê que existem inúmeros investimentos a serem feitos por empresas, tanto pessoas jurídicas como pessoas físicas. Então vai depender muito, né, como a gente viu lá atrás, que risco você quer correr, né, ou você vê o tempo que você precisa ter também para investir. Então tem algumas variáveis aí que a gente pode levar em conta que tipo de investimento que a gente pode fazer. Bom, para a gente dar continuidade no nosso assunto também de investimento, análise de investimento, eu vou fazer não diria uma pausa, mas assim uma aula aqui para a gente entender, porque a gente vai ver às vezes ali em um determinado assunto, que a gente vai ver para frente, que são mercados derivativos, hedge, mercado derivativo, swaps, que são conteúdos já em seguida, que eles vão falar muito, e vocês vão ver muito essa palavra commodity. Então vocês vão ficar sem entender muitas vezes, pode ser que vocês já conheçam, mas pode ser que algum aluno fique com com essa dúvida, o que seria commodity, o que é, o que não é, né, o que vem a ser. Então, na verdade, está atrelado, porque é aonde também são feitos investimentos. Os commodities são negociados muito em bolsas de valores. Então, é um investimento commodity também, né? Claro que não é para todos, ou determinado commodity pode ser feito, ou a gente pode estar comprando algumas ações, mas basicamente são produtos que são negociados em bolsas de valores. Então a gente vai entender um pouquinho. Também depois eu vou deixar disponível para vocês. Eu gosto muito do canal da AgroSchool, que é do YouTube, que eles têm ali, por ser um produto que tem muito a ver com a parte do agronegócio, né? Então ali esse é um canal que eu acho que ele é bem interessante, que ele dá bastante dicas, bastante assim, informações ligado a esse segmento, que é um segmento que para nós, do Brasil, no caso, não para o nosso país, que ele é um grande produtor de commodities. Então, a gente tem uma ideia a gente pode ter uma ideia do que representa essas negociações. Então, ali, às vezes, eu vou colocar um videozinho também, ou outro deles ali, para que vocês vão tendo algum tipo de entendimento diferente daquilo que eu venho falando aqui nos slides. Tá bom? Então, vamos dar sequência aqui. Então, investimento em commodities, né? Então, o que são commodities? Então, commodities são produtos que funcionam como matéria-prima. Eles geralmente são produzidos em larga escala e podem ser estocados sem perder sua qualidade. Dessa forma, o mercado de commodities tem seus preços definidos pela oferta e procura, né? Desses materiais primários. Então, a palavra commodity significa mercadoria, em tradução livre do inglês. Vou ler aqui, só ver se aqui a gente já vai falar um pouquinho. Então, veja logo abaixo as características de uma commodity. Então, para a gente entender o que é uma commodity, elas têm que ter essas características aqui. Grande importância mundial, produtos de origem primária, alto nível de comercialização, pouca ou quase nada industrialização, qualidade nos traços uniformes, né, de sua produção, e não há diferenciação de marca. Então vamos entender aqui que é um pouquinho sobre isso aqui. Ó. Vocês vão ver que tem até uma fotinho aqui, ó, que tem algumas coisas aqui. Para a gente ter uma ideia de commodity, então por isso que eu falei quando a situação de agronegócio, não são produtos, para começar, não são produtos industrializados. Ou se são industrializados com muito pouca industrialização, quase que in natura. Então vocês vão ver falar de commodities que tem que ser um produto que seja in natura ou com muito pouca industrialização. Então são produtos que são feitos em grande escala, né, larga escala, alto nível de comercialização, porque eles têm um local que é feita a comercialização deles, que normalmente são em bolsas de valores. Tem que ter uma uniformidade nessa produção ou nesse tipo de produto. E não pode ter diferenciação de marca. Então não é
a marca Coca-Cola que eu vou vender, não é uma commodity, não é. É qualquer outro, é um produto que não tem a marca. Então vamos pensar aqui. Falei para vocês que o Brasil é um grande produtor de commodities e está voltado ao agronegócio. Então, que tipo de commodity o Brasil vende em larga escala? Soja, milho, algodão, café, tá? Isso aqui eu estou falando de produtos que envolve águas. Tem só, então, quer dizer que o commodity só é produtos que são feitos ou plantados, colhidos e vendidos? Não necessariamente. A gente tem algumas outras variações. Mas para vocês terem uma ideia assim, fixar na cabeça de vocês, então vocês já começam a entender que esses produtos são commodities. Eles são vendidos numa bolsa de valores, eles têm que ter escala, feita escala, tem que ter local para armazenagem, né, que ele possa ficar, ele tem que ter durabilidade. Por exemplo, a gente vai ver que alguns produtos, tipo cebola, tomate, enfim, alface, não são commodities, por quê? Porque eles não podem ser estocados por muito tempo, né? Eles são produtos perecíveis, né? Que eles rapidamente, se não forem consumidos, estragam, né? Então eles não são uma commodity. Mas a gente vai ver que, por exemplo, que no Brasil também tem uma outra situação que por exemplo, a carne de boi, né? O frango, o porco. Eles também, se não forem consumidos, né, eles estragam, mas eles podem ser estocados, padronizados em frigoríficos, né? E eles são commodities também, tá? São também negociados em bolsa de valores. Então, isso são commodities. Por serem produtos consumidos em larga escala e com variação de preço considerável, as commodities também são vistas muitas vezes como investimento. Se você já teve curiosidade por saber sobre bolsa de valores em alguma vez, você pode ter esbarrado nesse termo, mesmo sem saber. E isso é verdade. Se vocês virem lá um jornal que fala da parte financeira, em algum momento lá você ouviu que eles falam de commodities, né? Outra coisa, eles são, ali no primeiro parágrafo, ele falou para mim que eles são produzidos em larga escala e os preços são definidos conforme a oferta e procura, né? A oferta e demanda. Então, se eu for comprar uma commodity numa bolsa de valores, né? Conforme a oferta e procura, né? Que vai variar. Se tiver muita oferta, né? Se tiver digamos assim, se tiver muita produção, por exemplo, vamos falar de soja. Se tiver muita soja, né? O milho, né? Muito milho para ser vendido, que esteja estocado, provavelmente o preço desse produto ele vai cair. Se, ao contrário, esse produto estiver em falta, ou tiver pouco produto em falta, provavelmente o preço desse produto vai acabar subindo porque ele está em falta, né? Então, tem muito a ver com essa situação de oferta e procura. Ou também, se em algum período há um investimento, às vezes é melhor fazer em outro tipo de produto, às vezes algum produto pode ficar em segundo plano também, pode cair o preço dele. Continuando aqui, então, vamos conhecer então alguns tipos de commodities, né? Então, eu falei para vocês assim de commodities agrícolas, né? Então, aqui o que seriam os commodities agrícolas? Essa categoria é formada por commodities ligadas ao agronegócio e muitas delas são bastante relevantes para a economia brasileira. Isso, na verdade, elas são muito importantes para a economia brasileira. Por exemplo, são suco de laranja. O suco de laranja ele sofre uma industrialização, mas uma pequena industrialização, e ele é um caso à parte que ele também é entendido como commodity. A commodity tem algumas peculiaridades, porque eles são extraídos, né, são só concentrados e são vendidos. Então, por isso que ele também é uma commodity também. E quando se fala aqui, ele está falando em larga escala, não estamos falando de marcas, né? Não está aqui falando da marca. Tipo, não estamos falando do café Melita ou o café Damasco, enfim, é o café a granel. O suco é a mesma coisa. Milho, soja, trigo, também é a mesma coisa. Então, aqui, alguns exemplos: suco de laranja, milho, café, soja, trigo, açúcar, algodão, são todos commodities agrícolas. Temos também commodities ambientais,
que estão relacionados aos bens produzidos a partir de recursos naturais, né? São essenciais para a produção agrícola e industrial, assim como madeira, energia no caso é energia elétrica, água, muitas vezes precisa de água. Isso pode ser entendido como commodity também. São ambientais porque elas são renováveis, tá? Então, nesse caso aqui, são alguns casos específicos que são entendidos como commodities, tá? Madeira a gente pode entender um pouco melhor, a energia também, a água que fica um pouquinho, mas a água você precisa dela às vezes para fazer energia, ou inclusive para fazer a transformação de alguns outros produtos. Por exemplo, para você fazer suco, você vai precisar de água, né? Então você pode entender uma água mineral ali, pode ser entendido como commodity. Então, ambientais, commodities minerais, são alguns recursos ligados a energias minerais e metais diversos, tá? Os exemplos mais comuns são ouro. Então, ouro ele é commodity, tá? Petróleo, etanol, gás natural. Então, são commodities também. O ouro até é uma situação mais diferenciada, né? Porque ele já é um metal. E ele é uma commodity muito conceituada, ele é muito vendida, inclusive. Tá? Tem uma importância muito grande nesse segmento do commodity. Então, a gente viu ali, ó, agrícolas, ambientais, minerais, financeiras, né, também tem algumas commodities financeiras, são títulos emitidos pelo governo, moedas negociadas em vários mercados, como euro, dólar, por incrível que pareça, eles podem ser entendidos como commodity também, mesmo que seja compra de moedas, né? Então, euro, dólar, real, títulos públicos do governo federal, tesouro direto, são entendidos como commodities. E aqui eu coloquei aqui as principais commodities brasileiras, só para a gente, né, voltar um pouco para o nosso ambiente aqui. Como dissemos logo aqui em cima, os produtos do agronegócio estão entre as principais commodities brasileiras, de fato. Ainda assim, existem outros bens que influenciam o nosso mercado, entre eles, vale mencionar. Então, no Brasil, quais são os principais? Petróleo, café, boi gordo, suco de laranja, minério de ferro, soja, alumínio. Pode até ter mais alguns aqui também, né? Como lá a gente falou, milho, trigo, também pode entrar. Então, esses aqui são os mais importantes, né? Faltou até alguns aqui, mas já deu para vocês terem uma ideia da importância deles, né? Então, é isso. Aqui quis trazer para vocês, então, essa ideia aqui de commodity, né? Aqui tem a imagenzinha aqui, né, que a gente viu que ó, tem algodão também, cana-de-açúcar, ela tem um silozinho lá, né? Silozinho que dão essa ideia para a gente de estocagem também, né? Para fazer, para guardar, é um produto que não pode ser perecível, né? Então é isso aí. Quis dar essa ideia, pra vocês entenderem um pouquinho, porque daqui a pouco a gente vai ver ali parte de alguns outros conteúdos, que daí vão falar de hedge commodities ou swap commodities, né? E vocês vão, né, saber o que é isso. Então agora você já tem uma ideia do que é. Vou deixar também esse videozinho lá do Agro School para vocês estarem dando uma olhada, que eu acho que é interessante. E até a próxima aula. Até a próxima aula, que foi bem rapidinho. Daí já voltamos com outro conteúdo que a gente vai falar sobre hedge daí. Tá bom? Um abraço a todos.